E aqui estamos nós de novo, para dar continuidade ao nosso curso de SQL. E nós vimos aqui falando sobre DML, né? A gente falou da causa básica, né? Select from where. Depois a gente passou pelo alias, que também pode ser chamado de rename. A gente passou aqui também pelo distinct e o all, os comandos que eliminam ou deixam duplicatas dentro da sua consulta. A gente falou dos operadores aritméticos e das operações. A gente viu também operações sobre strings, falou do uso da cláusula null e vimos em seguida as consultas aninhadas, né? Que pode existir uma consulta dentro da outra. Depois a gente chegou a ver o in e o not in e o conjunto explícito, onde você cita explicitamente quais os valores que você quer comparar, né? A gente viu o exist, o not exist, o unique e finalmente as funções agregadas, o having e o group by, né? A gente passou também pelo order by, viu que ele pode ser ascendente e descendente. Depois dessa rápida revisão do que a gente viu até agora, eu espero que você tenha conseguido ticar aí tudinho na sua memória. A gente vai ver agora mais algumas operações de SQL, que são chamadas operações de conjunto, certo? As operações de conjuntos, elas operam sobre dois tipos de relação que possuem o mesmo conjunto de atributos, certo? Para elas poderem ser operação de conjuntos, como a gente sabe, elas têm que ter o mesmo domínio, e o mesmo domínio é basicamente ter o mesmo conjunto de atributos. Para isso, a gente diz que elas precisam ser compatíveis, certo? E as operações de conjuntos são essas três aqui que estão com os nomes que o SQL usa, né? Então, union, intersect e except, que correspondem às operações união, interseção e diferença da álgebra relacional, né? Uma coisa importante aqui é que elas eliminam as duplicatas, ou seja, se você tem uma operação de união e existem duas tuplas iguais, ao final você vai ter apenas uma referência para essa tupla, ok? Então, se desejarmos obter as repetições, devemos explicitar através da forma union all, intersect all e except all. Para entender melhor, a gente vai pensar no seguinte: suponha uma tupla que ocorre m vezes em R e n vezes em S, certo? Pense no nome que tem lá na tabela funcionário e na tabela cliente, certo? Vamos supor Tiago, que acontece 5 vezes na tabela funcionários e 3 vezes na tabela cliente, ok? Quando a gente opera o union all, a quantidade de vezes que Tiago vai aparecer é n mais m. No caso, 5 mais 3, 8 vezes é o que vai aparecer aí de Tiago depois que a gente fizer a união aí da relação R com a relação S sobre o atributo aí de mn. A gente também pode pensar no intersect all. Então, a gente vai ter no intersect o mínimo entre mn. Então, a gente vai contabilizar aqui o menor dos valores entre mn e a gente vai ter aí a quantidade de vezes que Tiago aparece no R intersect all S. Então, no caso que a gente falou, seriam 3 vezes, ok? Por fim, a gente tem aí o except all, que seria o máximo entre 0 e m menos n. No nosso caso, a gente subtrairia 3 de 5, daria o resultado de 2, e a gente teria que 2 é o máximo entre 0 e 2. Agora, imagine que fosse o contrário. Ao invés de 5 e 3, a gente tivesse 3 e 5. Então, a gente subtrairia 5 de 3, daria menos 2. Então, o máximo entre menos 2 e 0 seria 0. Então, no except all, a gente teria aí 0 nesta situação, ok? Entendido, pessoal? Vamos dar sequência aqui, então, mostrando alguns exemplos práticos de como pode ser usado essas operações. Primeiro exemplo: encontre todos os clientes que possuam um empréstimo, uma conta ou ambos, certo? Então, vamos lá, ó. Select, nome do cliente from depositante, então aqui ele tem uma conta, e union, select, nome do cliente from devedor. Vejam aqui que ele vai eliminar as duplas repetidas, ok? Na próxima, ele diz assim: encontre todos os clientes que possuem ambos uma conta e um empréstimo. Então, ele vai ter conta e empréstimo, seria a operação de interseção. Mais uma vez, ele seleciona os clientes depositantes, depois seleciona os clientes devedores e faz intersect entre esses dois
mais uma vez eliminando os duplicados. E por fim, encontre todos os clientes que possuem uma conta, mas não possuem um empréstimo. Então você vê quem são os depositantes e subtrai deles os devedores. Dessa forma, a gente apresenta aí as operações de conjuntos do ponto de vista prático dentro de SQL, ok? Vamos aqui dar continuidade e falar agora do nosso querido join. O join nada mais é do que aquela operação que a gente viu lá na álgebra relacional, que é um produto cartesiano, depois uma seleção em cima desse produto cartesiano. Quando a gente faz simplesmente a operação join, a gente consegue otimizar essa ideia de fazer o produto cartesiano e depois a seleção. A gente consegue, já durante a operação, ir eliminando o que a gente não quer, o que economiza memória e vários outros aspectos aí, ok? Então, a operação de junção toma duas relações e retorna como resultado outra relação. É uma operação binária aí, né? Ela recebe duas relações e retorna outra, ok? As operações de junção são normalmente usadas na cláusula from, mas nada impede que ela seja utilizada em outros lugares da sua consulta SQL. Bom, aí a gente tem aqui dois conceitos básicos, certo? O de condição de junção, que é o que define quais tuplas das duas relações apresentam correspondência e quais atributos serão apresentados no resultado de uma junção. Essa é a primeira etapa, né, que seria definir a condição de junção. E existem também os tipos de junção, que define como as tuplas em cada relação que não possuam nenhuma correspondência com as tuplas da outra relação devem ser tratadas, certo? Isso baseado, logicamente, na condição de junção. Então, vamos passar aqui para o próximo slide e ver que existem, basicamente, 4 tipos de junção e 3 tipos de condição de junção. Então, a condição de junção pode ser natural, que seria você pegar os atributos de duas relações, R e S, que tenham o mesmo nome, e fazer a junção em cima desses atributos. Então, vamos supor, se você tem uma relação S e uma relação R, que tem 3 atributos em comum, que possuem o mesmo nome, no Natural Join ele vai procurar conjuntos de atributos que têm os mesmos valores nas duas relações para poder operar o join em cima desses conjuntos, ok? A gente tem aqui outra condição de junção, que seria o on, em um determinado predicado, onde esse predicado permite você escolher quais os atributos de cada uma das duas relações você vai operar o join. Então, você tem, por exemplo, a relação que eu falei com 3 atributos de cada lado e você quer operar o join apenas em cima de um atributo que se chama chave. Você pode dizer que a chave da relação R é igual à chave da relação S. Então, quando você faz essa comparação aí no on, ele vai fazer o join apenas em cima desses dois atributos, ok? A outra forma de você operar a condição de junção é quando você tem os dois conjuntos de atributos com os mesmos nomes, da mesma forma que o natural, só que você quer limitar apenas a alguns atributos. Então, você descreve aqui a lista de atributos que você quer usar. Então, você diz que atributo 1, seja lá a chave, o atributo 2, o nome. Eu quero operar o meu join usando apenas esses dois atributos, ok? E os tipos de junção basicamente vão dizer o que vai acontecer se não existir valores para um determinado conjunto de atributos na outra relação, ok? No inner join, ele simplesmente vai descartar. Ele vai usar apenas os atributos que têm correspondência nas duas relações. No nosso exemplo principal, apenas as tuplas de R e de S que possuem correspondências, ok? O left outer join, ele diz o seguinte: eu tenho as relações R e S e eu quero considerar todas as tuplas de R, que é o da esquerda, que nossa consulta, né? Seria R left outer join S. Então, a gente vai considerar apenas as tuplas de R. E as tuplas de R que não tem equivalência na tupla de S, ele vai atribuir os valores null aos atributos que são utilizados aí no join. Da mesma forma, o right outer join, ele vai considerar todas as tuplas de S e, nos casos de não ter relacionamento ou correspondência em R, ele vai preencher com os valores null. E no full outer join, ele quer listar todo mundo e, caso não tenha, ele preenche com valores null, tanto de um lado quanto do outro, ok? A gente vai ver isso na prática agora e eu acho que vocês vão entender bem melhor o que a gente está dizendo. Bom, a gente tem aqui em duas tabelas, marcas e carro, onde a gente tem os atributos marca, nome, e carros a gente tem modelo, ano, cor e marca. Vejam que
o nosso atributo de junção vai ser sempre a marca, né? Porque os outros atributos não têm correspondência entre uma tabela e outra, ok? Para fazer o join, a gente precisa ter atributos que operam sobre o mesmo domínio. Pelo menos isso, né? O ideal é que eles tenham o mesmo nome, que facilita aí o nosso join. Mas se eles não tiverem o mesmo nome, eles têm que pelo menos operar sobre o mesmo domínio, senão não faz sentido, ok? Vamos ver aqui o primeiro, que seria o inner join, né? Então a gente vai select m.nome e c.modelo. Veja que a gente vai selecionar o nome da marca e o modelo do carro, certo? From marca é m, aqui ele está fazendo um rename ou alias. Inner join carro é c, aqui mais um rename ou alias, certo? Mas o que importa para a gente aqui é ver o resultado do inner join. Então veja aí, o nome da marca, né? Volkswagen, Ford, e os modelos Fox, EcoSport e Ka. Então vejam que ele só fez o join quando existia correspondência entre as duas tabelas. Então, Volkswagen aparece aqui na primeira linha das duas tabelas e o modelo seria o Fox. Então ele consegue fazer o join entre Volkswagen e Fox. Ford aparece aqui na segunda e na última linha da tabela, então ele consegue fazer o join entre Ford e os modelos EcoSport e Ka. Veja que Fiat não aparece aqui na primeira tabela de marcas, então ele não consegue fazer nenhum join com Fiat, da mesma forma que Uno e o não conseguem relacionar-se aqui por não ter o atributo Fiat na outra relação. Então eles vão simplesmente sumir, não vão aparecer aí no nosso join, ok? Aí a gente pode ter a necessidade ou o desejo de usar todos os atributos que estão na primeira relação aí utilizada no join, que seria a relação da esquerda, né? Então a gente faz o seguinte, a gente usa o left outer join ou simplesmente left join. O outer pode ser omitido, assim como o inner join. O inner também pode ser omitido na maioria dos bancos de dados dos SGBDs aí relacionais, ok? Então o que a gente tem aqui? A gente vai querer que a gente liste todos os valores possíveis de nome, né? Então a gente vai ter Volkswagen, Ford e General Motors. Do lado esquerdo a gente vai fazer o left outer join preenchendo com os modelos existentes, no caso Fox, EcoSport e Ka. E quando nós não tivermos valores, a gente vai utilizar a cláusula null aí para dizer que não existe, mas essa é a função mesmo do left outer join. Do outro lado, se a gente jogar o desejo de ter todos os modelos, independente dos valores possíveis ou não de nome, a gente vai ter aí os modelos Uno e estilo com o nome correspondente igual a null, certo? Mais uma vez, a gente tirou o outer aí porque ele não é necessário. Se você tirar, ele vai saber que você está fazendo um right outer join, ok? E o full outer join é a junção do left com o right, e a gente tem aqui todos os atributos das duas colunas que a gente está utilizando aí na junção com os valores respectivos ou null, caso eles não existam na outra relação, ok? Finalmente, a gente tem aqui, já que a gente está falando de join, o cross join, que é o produto cartesiano entre as duas relações. Então veja, a gente tem três marcas de carro, Volkswagen, General Motors e Ford, e para cada marca a gente vai fazer uma relação com o modelo, que seria o Fox, EcoSport, Uno, estilo e Ka. Então veja que aí a gente tem 3 vezes 5, 15 duplas aí na nossa relação resultado, certo? Bom, então aqui, só resumindo isso aí que a gente viu e colocando um pouco mais de tempero aí, mostrando a utilização do on, né? A gente vê aqui logo na primeira o left outer join fazendo um join entre A e B sobre a chave de cada uma das duas relações, certo? Que provavelmente devem operar em cima do mesmo conjunto. Como a gente falou, a interseção aqui no meio é justamente os valores que têm correspondência nas duas relações. E os valores que não têm correspondência, que seriam esses que estão aqui fora da interseção, eles vão ser preenchidos com null para os atributos de B que deveriam estar presentes aí nessa relação, ok? Bom, aí a gente pode ter também o left outer join on, aí a gente compara as duas chaves, onde b.key is null. Então a chave de B é null, então ele vai considerar apenas o que está fora da interseção em A, ok? A gente vai ter aqui do lado de cá o simétrico dessa mesma ideia, certo? Que seria o right outer join ou right join on A.key igual a B.key e aqui onde A.key é null. Então veja que você tem a mesma ideia. No primeiro você tem todos os elementos de B e onde não tem atributos de A ele coloca null, e aqui ele elimina os atributos que têm correlação e
fica apenas com os joins onde B não tem valor correspondente em A, ok? Então a gente tem aqui o full outer join, que pega todo mundo, né? Quando você compara A.key igual a B.key, e aqui você tem justamente retirando aí a interseção, que seria dizer A.key is null ou B.key is null, que seria você eliminar a interseção aqui do join e obter apenas os atributos, as tuplas de B que não tem relacionamento com A e as tuplas de A que não tem relacionamento com B, preenchendo com null os valores que seriam necessários aí para complementar o join. Por fim, a gente tem aqui o mais importante deles, que seria o inner join em cima de uma chave, que você pegaria apenas a interseção entre os dois conjuntos, as tuplas que têm valores em A e a chave interligue ela, vamos dizer assim, a um valor em B. Então você teria a tupla sempre completa aí, certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí, me mandem um e-mail, certo? Vamos fazer essa questãozinha aqui para provar que a gente de fato entendeu tudo bem direitinho, certo? Analise as seguintes afirmações relacionadas a conceitos básicos de banco de dados e linguagem SQL. Alternativa 1. Na linguagem SQL, um inner join retorna todas as tuplas comuns às duas tabelas. Exatamente isso, né, pessoal? A gente viu que o inner join ele relaciona tabelas, as tuplas comuns que tem relacionamento, que tem a mesma chave ou o mesmo atributo de junção nas duas relações, ok? Vamos para o segundo item. Em uma junção entre duas tabelas, a cláusula using só poderá ser usada quando o nome do atributo for igual nas duas tabelas. Exatamente, né, pessoal? A lista de atributos colocada no using exige que você tenha atributos com o mesmo nome nas tabelas que vão fazer parte aí do join, ok? Na linguagem SQL, um write outer join retorna todas as tuplas que não são comuns às duas tabelas. Bom, pessoal, isso aqui não é o write outer join, né? Isso aqui, como a gente viu no anterior, seria um full outer join, onde você, na cláusula where, teria que dizer que a chave da primeira relação é null e a chave da segunda também é null, para ele eliminar justamente aquela interseção aí, ok? Uma junção é usada para compor informações complexas a partir de tabelas sem nenhum tipo de relacionamento. Bom, pessoal, isso é falso, né? Para ter junção tem que ter relacionamento, tem que ter algum atributo comum para que você possa operar a junção, senão você só poderia fazer um produto cartesiano entre essas duas tabelas, ok? Então, partindo do que a gente falou agora, a nossa resposta feliz está aqui na nossa letra D, certo, pessoal? Agora, vamos só dar uma olhada no resumo das consultas SQL. A gente tem o select, um conjunto de atributos, e o from e uma lista de tabelas, ok? Mais uma informação importante que é exatamente o where, né? O where, como vocês podem ver, e a gente já falou, é opcional, né? Where, um conjunto de condições. Group by, se você tem lá alguma função agregada e um atributo que não faça parte dessa função agregada, você tem que pôr ele no group by. O having, que é para fazer comparações das condições das funções agregadas, certo? Das condições de agrupamento, como ele diz aqui. E o order by, que faz aí uma lista de atributos e a forma de ordenação, se é ascendente ou descendente, certo, pessoal? Então, vamos aqui terminar a nossa aula falando dos outros comandos DML que existem. Seria o insert, o delete e o update. O insert adiciona uma nova tupla. Então, a gente tem aqui um exemplo, adicionar uma nova tupla em conta. Insert into conta, velhos, aí você põe os valores para cada um dos atributos de conta. Ou, a gente também tem essa forma equivalente que a gente lista quais são os atributos que vão receber cada um desses valores, ok? Então, insert into conta. Aqui a gente tem o nome da agência, o saldo e o número da conta, e aqui a gente tem o nome da agência, o saldo e o número da conta para se relacionar com os atributos que a gente listou anteriormente. A gente também pode adicionar uma nova tupla com algum valor null. No caso aqui a gente tem insert into account, né, ou conta, o nome aí da agência, o nome da conta e o saldo null, que é desconhecido por enquanto. Isso é quando a gente vai abrir uma conta, primeiro a gente cria a conta, depois a gente bota dinheiro lá dentro, então passa a ter saldo, ok? O comando delete serve basicamente para você excluir registros ou tuplas de uma determinada relação. Então a gente tem aqui delete from conta where nome da agência é igual a Ceilândia, certo? Então a gente vai simplesmente apagar todas as contas que tenham como agência Ceilândia, certo? Por fim, a gente vai ver aqui o comando update, né? Que a gente vai atualizar valores na nossa tabela ou na nossa relação. E aqui a gente tem acrescentar 6% a todas as contas com saldo acima de $10.000. Todas as outras contas recebem
5%. Então a gente vai escrever dois comandos de update. Primeiro, fazer o update conta e setar o saldo para saldo igual a saldo vezes 1,6, onde o saldo é maior do que 10.000. E onde o saldo for menor do que 10.000, a gente vai fazer o segundo update aqui do nosso lado direito, que seria fazer o set, o saldo vai ser igual a saldo vezes 1,5, onde o saldo for menor do que 10.000. Veja aqui que a ordem do update importa, né? Porque a gente pode, se a gente fizer primeiro a operação da direita, a gente pode pegar uma conta que tenha R$ 9.999. Quando a gente fizer update, a gente vai ter um saldo maior do que 10.000 e depois a gente vai dar o segundo update, que vai aumentar aí mais uma vez 6%, certo? Por fim, um comentário aqui sobre SQL 92, ele fornece um construtor case que pode ser usado para realizar ambas as alterações anteriores em um único comando de update. Então, a gente não vai ver aqui a sintaxe do comando case, mas só para vocês saberem, a gente pode ter uma opção de dizer case saldo maior do que 10.000, faça isso aqui. E caso o saldo seja menor do que 10.000, a gente faz esse outro aqui. Esse case não sumiu aí do SQL, a gente inclusive usou ele recentemente lá no banco, acho que faz um mês atrás. E é um comando que às vezes ele é bastante útil quando você quer fazer algum tipo de operação desse tipo. Bom, é uma pergunta aqui de SQL. Então, em SQL, a cláusula check aplicada a uma declaração de domínio permite especificar um predicado que deve ser satisfeito por qualquer valor atribuído a uma variável de determinado domínio. Bom, é exatamente isso, né, pessoal? Quando você tem uma cláusula check aplicada a um domínio, a gente tem exatamente essa ideia, né? Então, essa questão ficou um pouco deslocada. A gente já falou na cláusula check lá no início da aula, quando a gente falou de DDL, né, Data Definition Language. A gente mostrou que você pode ter, dentro das suas restrições de domínio, uma cláusula check. E vamos só dar uma olhada aqui nas outras opções para ver o que está errado com elas, ok? Bom, especifica um predicado que deve ser satisfeito por uma tupla em uma relação? Não, né, pessoal? Ele especifica um valor ou um conjunto de valores que pode ser atribuído a um atributo, certo? E não a uma tupla. Proíbe a inserção de valor nulo para variáveis de domínio? Não. Ele pode até restringir o domínio a valores não nulos, mas ele não proíbe a inserção de valores nulos para variáveis de domínio. Pode ser que um check faça isso, mas ele não é exatamente para isso, certo? A cláusula não serve para isso. Você tem que definir lá o que o check faz e se ele de fato faz isso, ok? Verifica se os atributos considerados formam uma chave candidata. Nada a ver, né, pessoal? Isso aí não faz o menor sentido, né? Não tem efeito, pois não se aplica esta cláusula na declaração de domínio. Bom, isso é falso, né, pessoal? A gente viu lá no início da aula que é aplicado perfeitamente o check a uma restrição de domínio, inclusive como sendo uma restrição básica de SQL. Bom, essa questão aqui é uma questão tranquila. A resposta aqui está na letra A. E a gente vai fazer uma pausa para depois dar continuidade com o grande final de SQL. Ok?